Olá, realizadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Rico do Zero no Instagram. Essa live, ela deveria ter acontecido ontem, na quarta-feira, às 20 horas, como de costume, mas infelizmente, por alguns motivos de saúde, não deu para eu fazer a live para vocês. O assunto de ontem era alguns indexadores, então a gente vai conversar sobre alguns indexadores hoje. E quais seriam esses indexadores? CDI, IPCA e a taxa Selic. Então você sabe o que é cada um deles e como esses indexadores influenciam nos seus investimentos e nas suas escolhas de investimentos? É muito importante que você saiba do que se trata, como eles funcionam, como eles são definidos, para que você possa tomar melhores decisões financeiras. Meu nome é Elaine Barros, sou planejadora financeira pessoal, especialista em investimentos e esse é o canal Rico do Zero, falando para vocês sobre planejamento financeiro e sobre investimentos e um pouquinho de mentalidade de riqueza também. Vamos lá, então? Vamos aguardar o Instagram comunicar ao pessoal sobre a nossa live para que a gente possa ter mais realizadores aqui junto com a gente, aprendendo cada vez mais. E vou aproveitando aqui, deixando alguns recadinhos. Primeiro recadinho é que sábado, todo sábado, a gente tem um episódio do podcast Rico do Zero. Durante esses podcasts, nos episódios desses podcasts, eu trago para vocês estudos de casos de pessoas reais e hipotéticas com seus objetivos. E diante desses objetivos, que podem ser objetivos de curto, médio e longo prazo, eu monto uma estratégia de investimentos focada na realização desses projetos. Então, pode ser que um desses projetos seja o seu ou se pareça muito com os seus projetos de vida. E aí você pode até se identificar com essa estratégia. Então é bem interessante que você dê uma olhadinha. Se você quiser conferir os últimos episódios, a gente já está no 5º episódio do podcast Rico do Zero. O link ele está aqui na biografia. Você pode conferir todos os 5 episódios anteriores. Nesse sábado vai ao ar o 6º episódio do podcast Rico do Zero, trazendo mais um estudo de caso para vocês. Segundo recadinho é sobre o nosso canal Realização Financeira no Telegram. Eu quero convidar todos a participarem do canal. Nesse canal Realização Financeira, eu coloco áudios diários com sacadas, com dicas de investimento, para que você possa cada vez mais tomar boas decisões financeiras. Então lá é full time, todo dia tem uma dica nova para vocês. Além disso, tem vídeo novo todos os dias também no canal Rico do Zero no YouTube. Se você ainda não conhece o canal, eu te convido a conhecer, o link ele também está aqui na biografia, tá certo? Kátia, seja bem-vinda, muito bem-vinda aqui na live Rico do Zero. Vamos aprender um pouco mais sobre investimentos hoje. Hoje a gente vai falar sobre o CDI, sobre o IPCA e sobre a taxa Selic. O que esses indicadores querem dizer e como eles influenciam nos seus investimentos? Para todo aquele investidor que está começando agora, investidor iniciante, ou que está querendo começar a investir, mas se vê frente a várias letrinhas que não entende bem o que são, é muito importante que a gente saiba e entenda algumas dessas letrinhas, dessa sopa de letrinhas que tem dentro do mundo das finanças. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o CDI, o IPCA e a taxa Selic. Vamos começar então com a taxa DI ou o CDI. O que é o CDI? O CDI, na verdade, é um certificado de depósito interbancário. Ele é um título financeiro de renda fixa emitido por instituições financeiras, mas esse título ele só é negociado entre instituições financeiras. Mas então para que ele serve, As instituições financeiras, por determinação do Banco Central, elas precisam fechar o dia no azul. Então todo dia, quando elas fecham lá a movimentação, elas precisam estar positivas, estar no positivo. E isso nem sempre acontece. Tem algumas instituições que não conseguem fechar o dia no azul. E para que ela consiga atender a essa determinação do Banco Central, o que ela faz? Ela pega dinheiro emprestado com as outras instituições que têm dinheiro para emprestar.
Esses empréstimos com lastro de um dia apenas, então ela pega hoje para devolver o dinheiro amanhã. É com lastro em apenas um dia. Essas negociações, apenas para que ela consiga fechar o dia no azul, ela pode fazer através desses CDIs. Então, ela negocia títulos, esses CDIs, com outras instituições financeiras. E a taxa que é pactuada nesse CDI, com vencimento de um dia, a média dessas taxas diárias, de todos os CDIs que são contratados em um dia, geram ou dão origem à taxa DI. Essa taxa DI, ela é utilizada como benchmark, como referência para os títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras. Então, quando você ouvir falar, está rendendo CDI, na verdade, o título está rendendo a taxa DI, que é a taxa, é a média da taxa pactuada nos títulos CDIs, que são negociados entre os bancos. Tá certo? Então, isso é o CDI. Então, agora você já sabe o que é o CDI e o que é o DI, a taxa DI. Praticamente a mesma coisa, mas é importante que você saiba essa diferença, para você não dar uma de que não sabe o que está falando. Então, é importante que você saiba. CDI é um título que é negociado entre as instituições financeiras. A taxa DI é a taxa que é gerada através da média das taxas que são pactuadas nesses títulos CDIs. Então, eu, pessoa física, posso comprar um CDI? Não, eu não posso comprar um CDI. Por quê? Porque esse título só é negociado entre instituições financeiras, tá certo? E essas instituições, quando elas pegam dinheiro emprestado com outras instituições para fecharem o dia no azul, elas podem fazer isso de duas formas. Elas podem fazer através de CDIs, negociando CDIs entre si, esse título privado, ou podem também pegar dinheiro emprestado com outras instituições financeiras, dando como lastro títulos públicos. Então, ela, que está no vermelho, tem títulos públicos na sua custódia, e aí ela pega um dinheiro emprestado com outra instituição financeira e dá como garantia os títulos que ela tem sob custódia. Nesse caso, essas negociações com lastro em títulos públicos dão origem à taxa Selic over. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa taxa mais à frente. Agora eu quero que você entenda o que é um CDI, o que é uma taxa DI e como ela funciona, qual é a função que ela tem sobre os seus investimentos. Essa taxa DI, ela normalmente é utilizada no mercado financeiro como uma referência de rentabilidade para os títulos privados. Então, os títulos que são negociados entre instituições ou que são emitidos por instituições, como CDBs, LCIs, LCAs, L6, esses títulos emitidos por instituições financeiras, eles têm como benchmark, como taxa meta, como meta de rentabilidade, a taxa DI. Então, por isso é muito importante que vocês saibam quanto que está valendo o CDI hoje. Você sabe como você consegue ver, como é que você consegue saber quanto que está valendo o CDI hoje? Então, eu vou dizer para você. No site da B3, da Bolsa de Valores, da nossa Bolsa de Valores, logo na página inicial, quando você abre o site, se você não sabe qual é o site, é só você jogar lá no Google, dá um Google, chama B3 taxa DI. E aí você vai ver logo na página inicial, ela vai trazer para você qual é o DI do dia. Isso mesmo, DI do dia. Porque essa taxa, assim como a Selic Over, elas são negociadas diariamente. Então, ela poderia, em tese, mudar todos os dias. Não acontece, mas ela poderia acontecer. Ela poderia se modificar todos os dias. Então, ela é, sim, cotada, né? Essa média das taxas que são pactuadas nesses CDIs são emitidas todos os dias, tá bom? E você consegue visualizar isso através do site da B3. Jefferson colocou aqui, deixa salvo, pretendo assistir mais tarde. Sim, Jefferson, a live ela vai ficar salva tanto aqui no IGTV do Instagram, como no canal Rico do Zero no YouTube, para vocês poderem ver e rever quantas vezes forem necessárias.
O objetivo aqui é que vocês tirem as dúvidas de vocês. Se vocês não conseguirem ficar na live até o final, não tem problema. Se surgirem dúvidas depois, é só deixar nos comentários, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Eu vou responder com enorme prazer, tá bom? O objetivo é que vocês não fiquem com dúvidas. Então, vocês já sabem o que é o CDI, já sabem também o que é a taxa DI, já sabem como ela influencia nos seus investimentos. Então, ela serve como referência para você saber se o investimento que você está fazendo, ele está tendo uma boa rentabilidade ou não. Por exemplo, se você chega no gerente do seu banco e você pede um CDB, eu gostaria de fazer um investimento num título, e ele te oferece um CDB pagando 98% do CDI. Você acha que isso é um bom negócio? Você consegue no mercado títulos que te pagam 100% do CDI? É claro que não, né? Então, vocês precisam saber qual é a taxa DI hoje para saber quanto é que está rendendo os títulos que vocês vão negociar no mercado, tá bom? Para saber se vocês estão fazendo ou não um bom negócio. É extremamente importante que você saiba, sim, quanto é que está a taxa DI do dia? Como é que ela está sendo negociada hoje? É importante que vocês saibam disso, tá certo? E aí vocês podem conferir a taxa DI todos os dias através do site da B3. Na primeira página do site você já tem acesso à taxa DI do dia. Pena que aqui no Instagram não dá pra gente compartilhar a tela, senão eu poderia mostrar para vocês. Mas não tem errada. É só entrar no site da B3 que vocês vão conseguir visualizar, tá bom? Já falei também como é que ela influencia os seus investimentos. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se você compra um CDB que te paga 110 do CDI ou 110 da taxa DI, isso quer dizer que ele te paga 100% da taxa mais 10%. Então, se a taxa DI, por exemplo, tivesse em 10%, isso queria dizer, isso se refletiria como no seu investimento? Se o DI hoje está 10% e o seu investimento, o seu CDB, está pagando 110%, quer dizer que o seu investimento está rendendo 11%, ou seja, 10% a mais de 100%. Deu para entender a dinâmica? É assim que funciona. E se o CDI cair? Se o CDI ao invés de 10, amanhã ele mudar e for para 9%? Como o seu título é um título que está indexado ao CDI, que acompanha o CDI, a sua rentabilidade vai acompanhar também. Então, ela vai ser reduzida. E agora ele paga 9% e você está ganhando o quê? 10% sobre 9%. Deu para entender? É assim que funciona. E a Selic? O que é a Selic, né? Eu já falei em outras lives aqui bastante sobre a Selic e durante toda essa semana eu tenho postado alguns vídeos rápidos, né? Eu coloquei assim, jogo rápido, conhecimento não demora nem 1 minuto para você obter. Então, nesses vídeos bem rapidinhos que eu coloquei para vocês, eu falei bastante sobre a taxa Selic. Então, o que é a taxa Selic? Como ela influencia os seus investimentos? Qual é a relação que a taxa Selic tem com o dólar? Qual é a relação que a taxa Selic tem com os investimentos em bolsa? Então, tudo isso já está bem explicadinho para vocês através desses vídeos bem rapidinhos que eu coloquei aqui para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar uma olhadinha nos vídeos que eu coloquei durante essa semana aqui no Instagram. Esses vídeos também estão salvos lá no canal Rico do Zero no YouTube, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre a taxa Selic. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia. Então, ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, é um órgão do Banco Central, integrante do Banco Central. E esse órgão, ele se reúne a cada 45 dias para definir qual será a taxa Selic meta para os próximos 45 dias. Então, a taxa Selic que o Copom define não é a taxa que é contratada, que é negociada nos títulos que são indexados à taxa Selic, não. Não sei se você sabia disso. Mas essa taxa que o Copom define é a taxa meta. É a meta da taxa de juros. Normalmente, a taxa Selic que é contratada, que é pactuada nos títulos que são indexados à Selic, essa taxa é a taxa Selic over.
Essa taxa, ela é definida pelo mercado através dessas negociações que eu falei com vocês, com lastro de um dia, com vencimento em apenas um dia e com lastro em títulos públicos. Então, essas negociações acontecem todos os dias entre as instituições financeiras. E a média da taxa de juros que eles pactuam, que eles acreditam que seja a taxa justa, a média dessas taxas é que dá origem à taxa Selic Over, que efetivamente é negociada através dos títulos que são indexados à taxa Selic. Então, quando você adquire um título Tesouro Selic, na verdade, você não está ganhando 2%, que é o valor da taxa meta hoje. Você está ganhando a taxa Selic Over. E quanto é que é a taxa Selic Over? Essa taxa, ela fica no máximo 0,2% abaixo da taxa Selic Meta. Então, hoje, nesse momento em que estou gravando o vídeo para vocês, a gente tem uma meta, uma taxa Selic Meta de 2% ao ano. A taxa Selic Over, que é a que efetivamente é concretizada nas negociações, a taxa Selic Over está em 1,9% ao ano. Então, se você acha que essa taxa está baixa, imagine o valor que você recebe na poupança, que rende apenas 70% dessa taxa Selic Over. Então, imagina. Se a taxa Selic Over hoje está em 1,9%, a poupança está rendendo para a gente 1,4% ao ano, equivale a 0,11% ao mês. Então, é muito pouquinho. Se você tem a possibilidade de investir num título que te paga 100% da taxa Selic Over, é bem mais interessante do que você deixar o seu dinheiro parado na poupança rendendo apenas 70% dessa taxa. Não é verdade? Então, conhecimento nunca é demais. A gente precisa entender como é que funciona para que a gente não perca dinheiro no mercado financeiro. Sabe por quê? Perder dinheiro é uma questão de escolha. Você pode escolher perder dinheiro, deixar dinheiro na mesa ou colocar dinheiro no seu bolso. Se você investe sabendo o que está fazendo, se você investe com estratégia, montando a sua estratégia antes mesmo de escolher os títulos que você vai investir, você não perde dinheiro no mercado. E é isso que eu quero mostrar para vocês, através dos canais aqui no Instagram, através do canal do YouTube, lá no canal do Telegram. Nossa, gente, eu acho que falo muito sobre isso lá no canal do Telegram. A gente tem contato mais próximo lá, né? Eu mando áudios, acabo de acordar, já mando áudio para vocês. E lá a gente conversa bastante. E eu falo muito para vocês sobre a questão da estratégia. Se você tem uma estratégia definida, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, se você montar a sua estratégia primeiro, antes de começar a investir, você não perde dinheiro no mercado. Tá bom? E aí eu quero te ajudar a montar a sua estratégia. O Leandro colocou aqui, para aposentadoria, qual renda fixa é mais apropriada? Leandro, o título para aposentadoria, o título mais apropriado para investir para aposentadoria são os títulos que pagam IPCA mais uma taxa. Dentro do Tesouro Direto, a gente tem o IPCA+. Então, dependendo do seu horizonte de tempo, do tempo que você tem para a sua aposentadoria, você tem várias opções. Então, a gente tem títulos IPCA+, lá para 2035, para 2040, para 2050. Então, você vai olhar qual é o seu horizonte de tempo, quanto tempo você tem para a sua aposentadoria, para o momento em que você deseja se aposentar, e aí você vai escolher o título que mais se alinhe, mais case com o seu horizonte de tempo, tá certo? Mas para aposentadoria, para formar uma carteira de previdência de aposentadoria, é recomendado que você invista em títulos que sejam indexados ao IPCA. Isso porque esses títulos vão proteger o poder de compra do seu dinheiro e vão te pagar uma rentabilidade real. Então você vai ganhar a variação da taxa de juros durante esse período, mais uma taxa real, já descontada a inflação, porque o seu dinheiro já vai estar sendo corrigido pela inflação. Então, quando a gente fala de aposentadoria, quando o nosso projeto de vida é a aposentadoria, a gente precisa olhar para aqueles títulos que protegem o poder de compra do nosso dinheiro. E aí o mais adequado é os títulos indexados ao IPCA, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre o IPCA aqui embaixo. Se eu respondi a sua pergunta, Leandro, dá um joinha para mim, tá bom?
João, seja bem-vindo. Ingrid, seja muito bem-vinda também no canal. Vamos lá, então. Então, você já sabe o que é o CDI, o que é a taxa DI, o que é a taxa Selic. Já falamos também como ela influencia nos seus investimentos e o porquê é tão importante que você saiba o que é cada uma delas. Mas você sabe, consegue aí diferenciar o que é a taxa CDI e o que é o Selic? Qual é a diferença? Qual a diferença entre CDI ou taxa DI e a taxa Selic? Vocês sabem? A diferença básica entre essas duas, primeiro que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, então ela serve de base para todas as outras taxas, certo? Mas a diferença crucial entre a taxa DI e a taxa Selic é o investimento em que elas vão ser utilizadas. Então, quando a gente fala de títulos públicos, títulos emitidos pelo governo, eles têm como referência a taxa Selic. Então, a taxa Selic, ela serve de indicador para os títulos públicos que são emitidos pelo governo e são negociados para nós, pessoas físicas, através do programa Tesouro Direto. Já a taxa DI, ela é utilizada como referência, como benchmark nos títulos de renda fixa privados ou então nos fundos de investimento de renda fixa. Então, os fundos de investimento e os títulos privados, eles utilizam como referência de rentabilidade a taxa DI. E aí você vai olhar para a taxa DI. E aí, como eu falei para vocês, a taxa DI e a taxa Selic, elas andam juntinhas, elas são primas, elas andam coladinhas. Então, hoje, tanto o DI quanto a taxa Selic Over estão em 1,9% ao ano. Estão bem coladinhas, tá? Normalmente, elas têm o mesmo valor. Se elas tiverem valores diferentes, o DI vai estar aí no máximo 0,2 pontos percentuais abaixo da taxa Selic Over, tá? Mas normalmente, em 99% dos casos, dos dias do nosso ano, a taxa Selic ela tá ali juntinho com a taxa DI. Então, ganha praticamente a mesma coisa, tá bom? Mas essa é a diferença primordial. É que nos títulos de renda fixa emitidos por instituições bancárias, eles têm como benchmark, como referência a taxa DI. Já nos títulos públicos emitidos pelo governo e negociados através do programa Tesouro Direto, eles têm como referência a taxa Selic Over. Tá bom? Deu para entender? Tudo de bola. Então vamos falar um pouquinho sobre o IPCA. O Leandro ele já deu aqui uma dica, eu ia falar para vocês sobre a questão do IPCA para em projetos de longo prazo, como a aposentadoria e também a independência financeira. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é uma sigla que quer dizer Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice ele serve como indicador da nossa taxa de inflação. Então ele mede o preço das coisas, tanto dos produtos quanto dos serviços. Então, ele é uma média do que nós, consumidores, pagamos pelos produtos e pelos serviços que a gente consome. Então, esse IPCA, ele é medido pelo IBGE e ele é medido e divulgado do dia 15 de cada mês. Então, todo dia 15 de cada mês é divulgado a taxa IPCA do período. Essa taxa, ela serve como indexador para alguns títulos, assim como os títulos IPCA+ do Tesouro Direto. Esses títulos IPCA+ do Tesouro Direto, eles servem para que tipo de objetivo? Para objetivos de longo prazo. A gente não sabe o que pode acontecer com a economia para o longo prazo. Então, a gente precisa se proteger. É questão de proteção do nosso investimento. Então, quando a gente faz um investimento que protege o poder de compra do nosso dinheiro e ainda paga uma taxa real no longo prazo, a gente está fazendo uma proteção. Então, você está investindo para a sua independência financeira, né? Juntando dinheiro e protegendo o poder de compra do seu dinheiro. Então, R$ 1.000 hoje vai ser R$ 1.000 no futuro, desde que você esteja investindo num título que remunere inflação mais uma taxa real. Então, ele está protegendo o poder de compra do seu dinheiro. Isso é extremamente importante
para você que pensa na sua independência financeira e na sua aposentadoria, tá? Mas só são os títulos públicos que são indexados ao IPCA? Não. Tem alguns títulos privados que também têm essa possibilidade. Então, a gente tem alguns títulos, por exemplo, LCIs, LCAs, debêntures, que são títulos emitidos por empresas não financeiras. Então, fora bancos, né? Os bancos não podem emitir debêntures, mas as outras empresas, do tipo SA, elas podem emitir debêntures. E essas debêntures, elas podem pagar também a variação do IPCA mais uma taxa real. Essas debêntures, esses títulos de renda fixa emitidos por empresas, também são títulos adequados para projetos de longo prazo. Então, se você tem projetos acima de 5 anos e você gostaria de investir para a realização desses projetos, você pode utilizar uma debênture. E a gente tem dentro das debêntures, esse título em específico, ele tem uma peculiaridade. Para o investidor, pessoa física, que investe em debêntures incentivadas, que são aquelas debêntures de infraestrutura, empresas que cuidam da infraestrutura, parte de infraestrutura, elas podem emitir debêntures e que são isentas de imposto de renda para nós, pessoas físicas. Então, é uma excelente oportunidade de rentabilizar bem o seu patrimônio investido num título para longo prazo. Elas também podem ser indexadas ao IPCA, pagar a variação do IPCA, corrigir o poder de compra do seu dinheiro e ainda te pagar uma taxa real. E essas debêntures, assim como os títulos públicos, elas também têm a possibilidade de te pagar cupons semestrais ou anuais, depende das regras da debênture específica. Você teria que ler a escritura da debênture para saber quais são as regras daquela debênture, daquele título específico. Mas ela tem essa possibilidade de pagar cupons, assim como os títulos públicos também têm essa possibilidade. E foi na live de terça-feira, a gente conversou sobre pagamento de cupom. Então, quando seria interessante para nós investidores adquirirmos um título que paga cupom e um título que não paga cupom? Quando seria interessante para mim ter um título na minha carteira que paga cupom? Então, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada na live de terça-feira que ficou gravada aqui para vocês, tá bom? Está gravada aqui no IGTV e também está no canal do YouTube. Vocês podem conferir. Eu tenho certeza que vai dar uma luz aí para quem ainda não sabe quando escolher um título que paga cupom ou um título que não paga cupom, tá bom? Porque não é sempre a rentabilidade, tá? A gente não deve olhar apenas para a rentabilidade. Quando a gente escolhe os nossos investimentos, a gente precisa olhar para os 3 fatores de análise. Todo investimento, seja investimentos de renda fixa, seja investimentos de renda variável, eles possuem 3 fatores de análise. A gente precisa olhar para a liquidez do título do investimento, a gente precisa olhar para a rentabilidade do investimento e a gente precisa olhar também para o risco do investimento. Muitas das vezes, o que vai fazer a diferença se você vai conseguir acertar na sua escolha de investimento não é a rentabilidade. É, sabe o quê? A liquidez. Porque não adianta nada você fazer um título, você adquirir um título que te pague aí 130 do CDI, mas que a liquidez dele não está casando, não está alinhada com o seu projeto financeiro. Então, por exemplo, você tem um projeto para daqui a 2 anos. Você gostaria de realizar alguma coisa na sua vida daqui a 2 anos. E você está juntando para esse projeto. Está poupando e investindo para esse projeto. Aí você olha lá no site da corretora, na plataforma da corretora, um CDB te pagando 130 do CDI. Mas você não se atentou que esse CDB pagando 130 do CDI tem uma liquidez para 5 anos. Então, daqui a 2 anos, você acredita que está fazendo um investimento que você vai poder resgatar em 2 anos. Mas aí você vê, daqui a 2 anos, quando você vai fazer o resgate desse título, você vê que ele só vence para mais 3 anos. E aí você fica desesperado. Por quê? A liquidez do título não está alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo. Então, muitas das vezes, você precisa olhar mais para liquidez do que para rentabilidade. Olha primeiro para a liquidez, alinha o projeto, o seu projeto de vida com o investimento. Então, escolha os investimentos que estejam casando com os seus projetos.
e aí depois você olha para a rentabilidade. Olha para o risco também, que é muito importante, tá? A gente precisa olhar para os riscos dos investimentos. E quais seriam os riscos dos investimentos que a gente precisa olhar, né? É o risco de liquidez, que eu acabei de falar para vocês, é um risco de você não conseguir transformar o seu investimento em dinheiro no momento que você precisa. Isso é um risco que pode ser mitigado, a gente pode eliminar esse risco, mas se você não se atentar para ele, você acaba caindo num erro crucial do investidor iniciante. Mas é muito importante que você olhe para o risco de liquidez. Risco de crédito é o risco de você não ter o seu investimento, o retorno do seu investimento. Então, você investe num título de um determinado banco ou instituição financeira que está quebrado, e aí essa instituição falha e quebra, e você tem ali o risco do calote. Isso também é um risco que pode ser mitigado, escolhendo empresas que tenham uma boa saúde financeira. Vou fazer uma live para vocês aqui falando sobre a questão do risco, como é que a gente avalia a saúde financeira de uma instituição, de um emissor. Mas é interessante que vocês saibam sobre que existe a presença do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que promete aí o ressarcimento de até R$250 mil de investimento. Então, até 250 mil, você está investindo em títulos de instituições financeiras, de bancos, no caso. Você tem aí a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E o terceiro risco é o risco de mercado, é o risco na variação do preço do título, na volatilidade. Então, os títulos públicos, por exemplo, eles sofrem alta volatilidade. Eles sofrem marcação a mercado constante, todos os dias. Então, o preço do título, ele oscila. E nessa oscilação, se você precisar resgatar o seu investimento antes do prazo, antes da data de vencimento, você pode ter uma rentabilidade superior àquela que você contratou ou ter uma rentabilidade inferior, ter perda financeira, caso você resolva resgatar esse título antes do vencimento. Salvo engano, o áudio de hoje do nosso canal Realização Financeira foi justamente sobre isso, sobre essa marcação ao mercado e como você consegue ganhar mais dinheiro com os títulos públicos. Se você ainda não está no canal Realização Financeira, não perca tempo. Assim que acabar a nossa live, clica no link lá na bio, entra no canal e consome esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Está começando agora, que quer começar a investir em títulos públicos, é muito importante que você saiba sobre essa pegadinha, sobre essa questão da marcação ao mercado. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter um enorme prazer em responder para você, tá bom? Mas eu tenho vídeos gravados também lá no canal do YouTube falando sobre marcação a mercado. A propósito, para você que está começando agora, eu tenho um curso completo sobre investimento no Tesouro Direto lá no meu canal do YouTube. Então são 5 aulas. Eu acho que cada aula deve ter aí uns 40 minutos. E aí eu compartilho a tela com vocês e mostro passo a passo tudo que vocês precisam saber para investir no Tesouro Direto. Então é super recomendado que vocês deem uma olhadinha. É de graça, tá lá no canal do YouTube para vocês. É só dar uma olhadinha lá e aprender a investir nos títulos do Tesouro Direto. Ganhar dinheiro com isso, tá bom? Porque conforme eu falei logo no início da nossa live, perder dinheiro no mercado financeiro é uma questão de escolha, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente conversar hoje sobre esses indicadores. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Tá? Então, o IPCA protege o poder de compra do nosso dinheiro. E para projetos de longo prazo, é super recomendado que vocês invistam em títulos que sejam atrelados ao IPCA, sejam indexados ao IPCA. Então, esses títulos eles vão garantir o poder de compra do seu dinheiro e ainda vão te pagar uma taxa real de rentabilidade. Então, por exemplo, eu acredito que os títulos do Tesouro Direto IPCA+, estejam pagando por volta de 4% ao ano de rentabilidade real. É uma excelente taxa para o momento que a gente está vivendo hoje. Então, se você tem esse projeto de investir para a sua independência financeira ou para a sua aposentadoria, comece já a investir nos títulos Tesouro IPCA+. E aí você escolhe a data de vencimento do título alinhando com a data que você deseja iniciar a sua aposentadoria, tá bom? A propósito, os fundos de investimento, por exemplo, as previdências privadas,
elas investem em títulos do Tesouro IPCA. Normalmente, elas investem em títulos do Tesouro IPCA. Então, você, investidor individual, pode também fazer a sua previdência privada de forma individual, investindo direto nos títulos do Tesouro direto, mais especificamente no Tesouro IPCA+, e aí você escolhe a data. Ou então você pode até fazer um mix ali, escolher algumas datas diferentes e montar uma carteira de títulos indexados ao IPCA. Isso também é bem válido. Bom, você vai estar se aproveitando aí de várias datas, né, e várias rentabilidades diferentes, tá bom? Então é bem interessante também montar uma carteira de Tesouro IPCA para quem deseja focar aí na aposentadoria, na independência financeira. Bom, a conclusão da nossa live de hoje, pessoal. Qual é a conclusão que eu trago aqui para vocês? A conclusão é a seguinte: é muito importante a gente buscar o conhecimento e entender sobre os indexadores, sobre essa sopa de letrinhas que a gente tem no mercado financeiro. No primeiro momento, pode parecer difícil, né? A gente entender o que é cada uma delas, como é que funciona, o que você precisa olhar, se você precisa entender onde você vai acompanhar aquela taxa. Mas se você se colocar à disposição de estar todos os dias buscando um pouquinho de conhecimento, participando das nossas lives, assistindo os vídeos que já estão gravados, participando do canal Realização Financeira no Telegram, eu tenho certeza que você vai cada dia estar mais recheado de conteúdo. Cada dia você vai investir melhor, tá bom? E não vai mais perder dinheiro no mercado. E se o seu medo hoje de começar a investir é justamente esse de perder dinheiro, então você pode ficar tranquilo, porque aqui no Rico do Zero, o meu objetivo é mostrar para você que você não precisa perder dinheiro, desde que você tenha uma estratégia definida e um objetivo a ser realizado, né? O objetivo, ele vai te dar motivação e a estratégia vai te dar direção para investir com qualidade e não perder dinheiro no mercado. É super possível, tá bom? Basta você decidir, você escolher isso, né? Parar de ser uma sardinha, seguir a manada e ter a sua própria estratégia de investimentos. Eu tô aqui para te ajudar. Precisando de alguma coisa, é só chamar através do direct ou então deixando nos comentários das postagens, tá bom? Um forte abraço a todos, eu agradeço pela presença de cada um de vocês. Hoje eu não estou muito boa assim ainda não, minha garganta está meio ruinzinha, mas eu acho que deu para passar a mensagem, deu para deixar conteúdo de valor aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de noite para cada um de nós. E amanhã tem mais um áudio no canal Realização Financeira no Telegram, eu estou te esperando lá, tá bom? Um forte abraço.